Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Na verdade, é um projeto de extensão que leva para você os temas de relações internacionais, aquilo que acontece no mundo e como isso, de alguma forma, reverbera na Amazônia. Nosso programa tem 10 anos no ar aqui na Rádio UNAMA, é um dos programas mais antigos da grade de programação da Rádio UNAMA e é sempre um prazer levar para você essas discussões. Aliás, como coordenador do curso de Relações Internacionais, tenho um orgulho dos professores e dos alunos que de fato fazem o programa Globalizando. Sou o professor Mário Tito Almeida e você sabe, quero logo mandar um abraço para a galera que nos acompanha na live do Instagram. A Nina Fernandes está transmitindo para a gente agora, @pglobalizando, grande abraço para você. Mas eu não faço o programa sozinho, como a Nina vai mostrar, nós temos uma equipe hoje de locutores e hoje todos meninos locutores comigo, a começar pelo internacionalista Eduardo Oliveira. Bom dia, Eduardo. Olá, professor Mário Tito, muito bom dia a todos que estão acompanhando mais um programa Globalizando. É muito bom estar aqui e desde já eu já dou logo um abraço para quem está nos acompanhando lá no Facebook e a Karen Sobral. Um abraço, Karen. Legal, Edu. Olha, quem está também na nossa equipe de locutores hoje é o grande acadêmico do terceiro semestre, Matheus Santos. Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Bom dia, nossa convidada. Bom dia, nossos ouvintes. E eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o nosso seguidor do Twitter. Um abraço para o Vitor Gaspar. Legal. E completando o nosso time de locutores hoje, também do terceiro semestre, o acadêmico Iago Cruz. Bom dia, Iago. Bom dia, professor. Bom dia, meus amigos aqui. Bom dia a todos os nossos ouvintes, quem está acompanhando no Instagram. E eu queria mandar um abraço muito especial para Juliana Postilho, que acompanha a gente no Instagram. Muito legal. Formada a nossa equipe de locutores, eu quero dizer o seguinte para você. Hoje é um programa todo especial. Especial porque hoje é um dia super importante. Nós estamos falando do Dia do Pedagogo, o profissional da ciência da educação. E amanhã é o Dia do Profissional de Letras. Então nós resolvemos fazer um programa que é uma homenagem para esses dois profissionais e ao mesmo tempo discutir a questão da educação, mas acima de tudo a questão dos idiomas presentes nesse processo educativo. Um mundo cada vez mais globalizado, um mundo cada vez mais cheio dessas interfaces de idiomas e não poderíamos convidar uma pessoa mais referência para a gente em relações internacionais e na UNAMA. Eu estou me referindo à professora Ermelinda Baez. Ela é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, é especialista em língua portuguesa pela Universidade Federal do Pará, graduada em licenciatura Letras Português e licenciatura Letras Espanhol, ambas pela UNAMA, e atualmente é professora em vários cursos da universidade, em especial de Relações Internacionais. Professora Ermelinda, que prazer lhe receber aqui. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, Eduardo, Matheus, Iago. Um prazer também é meu estar aqui novamente. Oi, exato. Pela quarta vez, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estou feliz de compartilhar esta manhã, Dia do Pedagogo, isso, véspera do Profissional de Letras, com todos vocês. E vai ser muito bom falar sobre isso, né, professora? Com certeza. Legal, professora Ermelinda vai estar aqui com a gente. E olha, vamos logo começar viajando pelo mundo da música. Edu, como é que vai ser a nossa playlist de hoje? Professor Mário Tito e vocês que estão nos acompanhando, um diferencial do nosso programa é a nossa viagem musical. E a playlist de hoje vai contar com músicas de 8 idiomas diferentes nas línguas mais faladas ao redor do mundo. O inglês é a língua oficial em cerca de 35 países. O idioma ocupa o terceiro lugar no ranking de língua principal mais falada. E para representar os Estados Unidos, ouviremos Empire State of Mind, de Jay-Z e Alicia Keys. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Já começamos com tudo, são 8 idiomas, né, Edu? Exatamente, professor. Este foi Jay-Z e Alicia Keys com Empire State of Mind em representação aos Estados Unidos, que possui o maior número de falantes da língua inglesa, com 215 milhões de pessoas. Globalizando. Fique por dentro. A declaração de Incheon, aprovada no Fórum Mundial da Educação em 2015, confiou à Unesco a liderança e coordenação da Educação 2030 por meio da orientação e apoio técnico.
Dessa forma, a agência disponibiliza aplicativos e plataformas que visam facilitar o ensino à distância em vários idiomas, tais como Colibri, Alisson e Coursera. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. No programa de hoje estamos fazendo homenagem ao Dia do Pedagogo, amanhã é o Dia do Profissional de Letras, estamos falando sobre a importância dos idiomas na educação contemporânea, estamos com a professora Ermelinda Baez aqui. Antes quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando na live do nosso Instagram, a Alciane Carvalho, Eneida Alves, um abraço para você, Heloísa Couto, Luísa Veiga, Marcelo, Vera Sobral, todo mundo acompanhando a gente aqui no Instagram. Professora Ermelinda, o Magno Pereira no Twitter, ele faz uma pergunta que eu acho maravilhosa para começar nossa conversa. Como o aprendizado de idiomas latinos pode nos aproximar do resto da América Latina? Olha, obrigada, Magno, pela pergunta. É importante que a gente comece pontuando que essa diferença linguística Brasil com os vizinhos se constitui numa barreira natural, né? Que isola ou que isolou o Brasil do resto dos hermanos. Quando falamos em idiomas latinos, especificamente ali estamos nos referindo à língua espanhola. Sem dúvida. Porque a América Latina tem 18 países de língua espanhola. E conhecermos a língua espanhola é fundamental para repensarmos, inclusive, essa aproximação com a cultura da vizinhança e até mesmo com o pensamento crítico latino-americano. Perfeito. E assim, é importante a gente pontuar também que a academia no Brasil, ela normalmente, epistemologicamente, se pauta por autores do norte global. Perfeito. É necessário que a gente olhe para a vizinhança e para os autores vizinhos, os autores latino-americanos, até para nós repensarmos a nossa identidade. Então, professora, de alguma forma não se trata apenas de um conhecimento técnico da língua, mas especialmente todo o contexto sociocultural dessa língua. Sim, com certeza, porque à medida que você toma aprende uma língua estrangeira, você também automaticamente passa a entender melhor a cultura do povo falante dessa língua. Aliás, se aproveitar, tem a Alciane Carvalho, está dizendo assim, bom dia equipe, a Heloísa pede um beijo da professora Ermelinda para mim, a Alciane Carvalho, beijo, professora Ermelinda, maioral de RI, a Alciane fala, avisa pra Mela a mandar beijo para suas fãs, e a Mercedes e Gabi Costa entrou, Vitil entrou falando olá, e muita gente, a Elô está dizendo, ela habla muito. Ser professora de Relações Internacionais, é muito bom porque permite, né, professora, também trabalhar isso. Essas relações boas. Um beijo, Alciane. E sim, eu hablo, seguro. Habla e habla. Matheus é sempre bom. Nos dois sentidos. Matheus, é sempre bom, né, ter esses idiomas, e uma professora, a professora Ermelinda, te faz ir além da própria língua mecanicamente falada. É isso mesmo, inclusive ela até passou pra gente um trabalho, justamente porque a gente vai explorar bastante todas essas línguas, né, diferentes, os sotaques e tudo mais. Legal. Tô bem ansiosa pra essa sexta-feira, parceria também com o Inter. Muito bem, nós vamos fazer uma coisa maravilhosa, doutora Ermelinda, sempre uma referência aqui em Relações Internacionais. Vamos então para mais uma etapa da viagem musical. Falamos inglês na primeira etapa, e agora, Iago? É isso aí, professor. Agora a gente vai diretamente para a China, que tem o mandarim como sua língua oficial. É o idioma que tem mais falantes nativos do mundo, com cerca de 918 milhões. É o segundo idioma mais falado do mundo e vem se tornando um dos mais importantes na área dos negócios. Então, em representação à China, ouviremos Mengjia com Drip. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha só, galera, a playlist do Programa Globalizando hoje está viajando por vários idiomas. Falamos inglês na primeira etapa, e agora, hein, Iago? É isso aí, professor. A gente acabou de ouvir Drip, de Dia, representando a China, que possui o maior número de falantes de mandarim, com em média 1,31 bilhões. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
Aproveitando para mandar um abraço antes de conversar com a professora Ermelinda, aqui para quem está ao vivo na live do Instagram. A Mel Grimati entrou agora, a Elo Couto está dizendo tá show a playlist, pergunta para eles se eles gostam da líder deles, que é exatamente a Mel. E também tem o Lucas Patrick, também está participando aqui da nossa live. Professora, tem uma pergunta legal aqui do Jonas Marinho no Facebook. Ele quer saber o seguinte: como aprender um novo idioma pode ser uma quebra de barreiras para o aprendizado de novas culturas? Então, na verdade, aprender um novo idioma já implica ter acesso à cultura ou às culturas faladas pelas comunidades daquele idioma, tá? Língua e cultura, elas transitam de mãos dadas, professor. Não é possível, inclusive, separá-las, né? A língua é um instrumento de manifestação das culturas. Então, quando você aprende uma nova língua, você pode acessar os produtos culturais, né, desses falantes. Então, por aí é uma porta de entrada, a principal porta de entrada. Professora Ermelinda, quando a gente fala no profissional de pedagogia, no profissional de letras, ambos estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Como é que a gente pode fazer com que esses idiomas enriqueçam ainda mais esse processo? Na formação desses profissionais, porque, por exemplo, hoje, no horizonte, nós temos o ensino bilíngue como algo desejado. No Brasil, é o tema do momento. Exato. Então, isso já demonstra a necessidade do profissional de pedagogia ter em sua matriz curricular, inclusive, como um componente obrigatório, o ensino das línguas estrangeiras, notadamente inglês, espanhol pela vizinhança, inglês por ser uma língua franca. E nós já temos a graduação específica em inglês, no caso das licenciaturas em letras. Professora, nesse momento que a senhora está vendo a mudança no mundo, essa perspectiva de olhar o mundo a partir do Sul, como é que a gente pode fazer com que esse conhecimento desses idiomas conheçam também as perspectivas diferentes de cada idioma? Por exemplo, o espanhol está presente na América Latina, a senhora falou, mas tem as várias especificidades de cada país. Ah, sim. E aí, nessas especificidades estão postas as questões culturais de cada país. Perfeito. Então, é um processo que deveria se iniciar já nas primeiras, no ensino básico e avançando, né? Mas de forma consistente, não nesse modelo que se oferece hoje, em que a aprendizagem, de fato, não acontece. Necessitaríamos rever a formação na educação básica no que diz respeito ao ensino de línguas estrangeiras. Tá? E nós não podemos mais pensar a realidade do ponto de vista monolíngue, já que o mundo hoje está interconectado. Eduardo, isso é importante, né, que a professora Ermelinda acabou de falar, porque quem fica só na própria língua acaba perdendo oportunidades, inclusive. A gente não conhece o mundo se a gente não conhece outras línguas, né? Então, não é só relações internacionais que é fundamental o aprendizado de novos idiomas. Exatamente. Todo mundo deveria falar, pelo menos o segundo idioma. Sim. Muito legal, inclusive o Iago Cruz, né, tá aqui com a gente e falar um pouco disso, né? Você está dentro de uma perspectiva de um curso que te leva a isso, né, Iago? Exatamente, professor. Inclusive, o curso me incentiva muito a procurar cada vez mais isso. No meu primeiro semestre já comecei uma terceira língua, que eu já tinha o inglês como segunda, procurei o alemão, agora já pretendo cursar o espanhol, então cada vez mais se aprofundar e a RI me impulsiona cada vez mais a isso. Legal. Olha, quem está entrando aqui na nossa live é o Sérgio Salles, lá de São Paulo, está dizendo: professora Ermelinda maravilhosa demais. Quem entrou também foi a professora Érica Tupinambá. Eduardo, nós fomos para os Estados Unidos, falamos inglês, fomos para a China, falamos mandarim, e agora? Bom, professor, o hindi possui mais de 600 mil falantes na Índia, que também possui inglês como idioma, como língua oficial. Inclusive, o idioma é falado no Nepal, Singapura e África do Sul, e é a quarta língua mais falada do globo. E representando a Índia, ouviremos a banda Parikrama com Tears of the Wizard. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando.
Sensacional. Nossa viagem está maravilhosa. A gente está aqui nos estúdios degustando cada música, né, Edu? Exatamente, professor. Acabamos de ouvir Tears of the Wizard de Parakrama. Apesar do hindi ser o idioma mais falado na Índia, a Constituição vigente do país também reconhece um total de 22 línguas oficiais, como Bengali, Tamil e Sânscrito. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Eu quero fazer referência às pessoas que estão acompanhando a gente na live do Instagram. A Nina Fernandes está transmitindo pra gente aqui. A Heloísa, eu já falei aqui direto na live, eu falo aqui também. É muito bom ter alguém como a professora Ermelinda, pois ela discute que a língua é sim um instrumento de poder e que muitos países, por falarem essas línguas, estão em situação de perigo e vulnerabilidade. Quero também dar um abraço para o Pablo Daniel, que entrou agora, a Brenda Macedo e Anders Peixe, está entrando também aqui com a gente. Professora, vamos começar daí. Como falar que língua e idioma, de alguma forma, é um instrumento de poder? Olha, o exemplo claríssimo está no fato, por exemplo, do inglês hoje ser uma língua franca. Sem dúvida, né? Sem dúvida. São as relações de poder que se instauram para além do linguístico que determinam o poder de uma língua. Interessante. Esse é o exemplo primeiro que eu daria. E é interessante que toda dominação política hegemônica, ela traz a sua língua. Exemplo, Exato. A Grécia, na época, Roma... O Império Romano é latim. um grande exemplo disso. Né? E as relações... E olha, a própria postura do Brasil hoje, em termos de políticas linguísticas. Sim. O fato de nós não termos políticas que nos obriguem, que nos levem a um diálogo mais intenso do ponto de vista linguístico, demonstra essa relação clara de poder. Muito bem. Olha, tem uma pergunta assim fantástica aqui da Paula Alves no Facebook. Obrigado, Paula. Como o acesso a materiais como músicas, filmes, livros em outros idiomas podem gerar uma maior compreensão cultural nas pessoas? Olha, começa aqui. Livros, músicas, filmes são produtos culturais. Perfeito. Então, uma vez que você tem acesso a eles, você já está acessando a cultura do espaço de produção. Sem dúvida. Gosto de todos eles. Música, principalmente, porque a música é um instrumento de manifestação popular. Isso. Né? E ela não conhece barreiras, nem políticas, nem sociais, ultrapassa todas essas barreiras. E a partir do momento em que você consegue romper barreiras com um produto cultural, nós temos a possibilidade de criar novas formas de interação social. Ainda, novas práticas sociais. Sim. Em relação à música, queria dar um exemplo. No Paraguai, meu país de nascimento, tá? Nós temos a polca, um gênero musical, e a guarânia. A polca tem como temática, além da parte lírica, que fala de amor, a temática mais forte é a Guerra do Paraguai. Interessante. Até hoje. As partidas, as esperas, a dor, a espera pelo amado. Olha como impacta... Está relacionado nesse ambiente da Guerra do Paraguai. Exatamente. Diferente, por exemplo, do que eu observo em termos de conteúdo de música popular brasileira. Interessante. Então, isso só para mostrar como é que a gente tem acesso à cultura de um lugar a partir da música. Interessante, a professora Ermelinda com a gente, e isso faz a gente lembrar para você que nos acompanha aqui no programa Globalizando. O programa Globalizando, ele abre o leque de possibilidades. Isso também é relações internacionais, isso também se refere à prática expressiva de relações internacionais aqui na academia. Seja bem-vindo, venha fazer relações internacionais conosco. Globalizando nas ruas. E o Globalizando não para, nós temos uma série de coisas para fazer ao longo do programa, mas temos também, de fato, a participação da nossa equipe de externas. Estamos com a nossa produtora Vitória Vidal, que vai trazer mais informações para o programa de hoje. Bom dia, Vitória Vidal. Bom dia, professor Mário Tito, olá, ouvinte do programa Globalizando. Eu estou com a professora Leila, ela que é formada em Pedagogia, Filosofia e é professora da UNAMA. E hoje, em comemoração ao Dia do Pedagogo, convidamos a professora para dar uma palavrinha com a gente. Bom dia, professora Leila. Olá, povo do Globalizando, alunos de Relações Internacionais, professor Mário Tito, minha caríssima professora Ermelinda, que está aí no estúdio. Bom dia a todos.
Bom dia, professora. Eu quero começar perguntando os desafios da pedagogia no Brasil. Prof, conta pra gente quais são esses principais desafios enfrentados pelos pedagogos na implementação de uma educação de qualidade aqui no Brasil. O principal desafio que eu vejo nesse cenário atual da educação no Brasil é o pedagogo enxergar na sua profissão como é possível fazer a gestão da aprendizagem. A gente, na pedagogia, já que nós trabalhamos com 3 frentes importantíssimas, a educação, nós também somos professores das séries iniciais, que inclui a educação infantil e o ensino fundamental 1, mas também somos gestores na escola, sendo diretores ou sendo coordenadores pedagógicos. E é muito importante nós nos enxergarmos como gestores da aprendizagem, pensarmos processos atuais que vá ao encontro das necessidades dos alunos. Uma necessidade que no Brasil é enorme de escolaridade, de qualidade de ensino. E a gente precisa o tempo todo estar se fazendo essa pergunta: como eu posso fazer gestão da aprendizagem? O nosso local não é burocrático. O nosso local tem que ser de atuação em toda a escola, com toda a comunidade escolar. Bom, professora, é isso mesmo. E eu queria saber qual é o papel do pedagogo para a construção de um ambiente escolar que seja mais acolhedor e que promova uma diversidade cultural. A diversidade cultural eu vejo como um elemento assim chave na nossa profissão, ressignificando essa profissão todos os dias, lembrando inclusive que hoje é o Dia do Pedagogo. E essa ressignificação pela promoção da diversidade, ela é muito possível, dentre tantas outras vertentes, de nós entrarmos na discussão do multilinguismo, por exemplo. É um tema também muito importante que eu acredito que vocês estão abordando no programa, né, o ensino bilíngue. Quando nós pensamos do pedagogo também, na sua formação continuada, se inserir também nesse processo de um segundo idioma, que vai muito além da língua nativa. E nisso a gente não pensa apenas no inglês, a língua inglesa, nem a língua espanhola. A gente também pode pensar a língua para os surdos, a Libras, como um bilinguismo. A gente pode pensar na educação indígena também, na alfabetização bilíngue, que se chama, na língua nativa e no português. Então, o processo do bilinguismo presente também na formação do pedagogo. E nós percebemos assim que atualmente tem aumentado, até nas defesas de TCCs na Universidade da Amazônia, essa preocupação do pedagogo nessa atuação também bilíngue. Isso é tão importante, Vitória, que a gente entra na discussão também dos valores linguísticos presentes na própria formação e do respeito à interculturalidade também. Exatamente, professora. Bom, essa foi a professora Leila Almeida, que leciona lá na Universidade da Amazônia, e ela é referência como professora, e veio falar um pouquinho pra gente aqui sobre os desafios e o papel de um pedagogo na educação brasileira. Muito obrigada, professora. Por nada, foi um prazer, e feliz Dia do Pedagogo a todos os ouvintes pedagogos do programa Globalizando. Nosso quadro se encerra aqui, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, Vitória. Muito boa participação. Um abraço para a professora Leila, claro, mas também para todos os pedagogos. Tem muita gente que está acompanhando agora que é pedagogo. Quero mandar um abraço especial para as minhas irmãs também, além da professora Leila, que é minha esposa, mas também minhas irmãs que são pedagogas. A minha irmã Silvia, a Beth, a Vera, a Glória, todas são pedagogas. Então, assim, um abraço especial para as minhas irmãs e todos os pedagogos, com certeza. Quarta etapa da viagem musical. Nós já fomos para os Estados Unidos por causa do inglês, fomos para a China por causa do mandarim, fomos para a Índia por causa do hindi, e agora vamos para onde, Matheus Santos? Bom, o árabe é falado como língua materna por mais de 371 milhões de pessoas ao redor do mundo. O Egito possui a maior população falante desta língua, cerca de 98% da sua população são falantes nativos. E agora iremos ouvir o egípcio Amr Diab com Alem Allah. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Muito bem, nossa viagem musical maravilhosa. Fomos pro Egito, né, Matheus? Isso mesmo, acabamos de ouvir Alem Allah, de Amr Diab. O árabe é a língua oficial de 26 países espalhados ao redor do mundo e é uma das 5 línguas mais faladas do mundo.
Muito legal, olha quem está aqui na nossa live do Instagram é a Pamela Moura, a professora Dalva Lima, Edna Pantoja, a dona Aline Santos está dizendo que também ama relações internacionais e também o Pablo Daniel. Eu quero saber de você, Iago, para onde nós vamos no próximo bloco. É isso aí, professor. Galera, fiquem ligados que no próximo bloco a playlist de hoje vai passar pelo México, pela França, a Rússia e, é claro, como sempre, voltaremos para o Brasil. Está no ar, programa Globalizando da Unama FM. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Unama FM 105.5 e a gente fica muito feliz de você estar participando, inclusive na nossa live do Instagram. Também o Felipe está dizendo aqui, cheguei. O professor Jebson Nascimento também está participando. Um abraço para você, professor. Que bom que você acompanha a gente, vai ser convidado também para o nosso Globalizando. E hoje nós estamos falando em homenagem ao Dia do Pedagogo, que é hoje, e amanhã o Dia do Profissional de Letras. A gente está falando de um tema super importante, a importância dos idiomas na educação contemporânea. Quero aproveitar para mandar um abraço para a coordenadora dos dois cursos, a professora Cassilene, ela que sugeriu o tema e disse, professor, nós queríamos muito a viabilidade do programa Globalizando. Com todo prazer, vamos receber a professora Ermelinda Baez, que é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura pela Universidade da Amazônia, é especialista em língua portuguesa pela UFPA, graduada em licenciatura Letras Português e licenciatura Letras Espanhol pela Unama e atualmente é professora da nossa universidade, em especial do curso de Relações Internacionais. Antes de continuar conversando com a professora Ermelinda, nós vamos retomar nossa viagem musical. Nós já fomos nos Estados Unidos, na China, na Índia, no Egito. Edu, agora é com você. É isso mesmo, professor. A playlist de hoje, que inclusive está sensacional, vai contar com 8 idiomas diferentes nas línguas mais faladas no mundo. A língua espanhola está em terceiro lugar como a mais falada em todo o planeta, ultrapassando mais de 540 milhões de pessoas, incluindo aqueles que aprendem como uma língua estrangeira. Para representar o México, ouviremos Maite Perroni com a música Como Yo Te Quiero. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. México, fomos para o México agora, Eduardo Oliveira. Exatamente, professor, acabamos de ouvir Como Yo Te Quiero, da cantora Maite Perroni, representando o México, país que mais concentra falantes de espanhol em todo o mundo. A língua é imprescindível na educação contemporânea devido à globalização e à crescente importância da América Latina no cenário mundial. Globalizando. Fique por dentro. A Lei Brasileira de Diretrizes e Bases da Educação foca em proporcionar o ensino de pelo menos uma língua estrangeira no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Apesar de estar previsto em lei, o aprendizado de línguas estrangeiras no Brasil ainda deixa a desejar, já que muitos cursos são deficitários, ensinando aos alunos, principalmente aqueles da rede pública de ensino, pouco além do básico. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Ermelinda Baez. E antes de eu apresentar uma pergunta que está chegando agora pra gente, professora, diga pra gente, para os nossos ouvintes, a senhora fala também o Guarani. E o que é o Guarani no bojo da formação do Paraguai? Então, Guarani é uma língua dos povos originários e que há umas 3 décadas atrás ganha o status, muito mais que 3 décadas, o status de língua oficial pela força que essa língua tem do povo. O paraguaio, em geral, é falante de Guarani. E assim é que Guarani vai para as escolas e hoje o ensino no Paraguai é marcado pelo bilinguismo. Tá? Tudo, professora? Tudo. Nós temos uma parcela mínima de monolíngues em espanhol. Uhum. E temos também um outro lado monolíngue em Guarani. Uhum. Quem é esse monolíngue? É o pessoal do campo, geralmente. Perfeito. Né? Meio rural, pessoal. No meio rural, perfeito. O Guarani impera. Uhum. E temos um grupo consistente bilíngue. Guarani, espanhol. Eu costumo dizer, Guarani, a língua que já estava lá quando o europeu chega. Perfeito, né? perfeito. E ele perdura pela força. As emoções,
os amores, tudo que é mais íntimo, a gente costuma falar em Guarani. Interessantíssimo isso. É a alma mesmo do povo. Isso, é a alma, independente, inclusive, da formação que a pessoa tem. Um venenozinho, olha como nós perdemos no Brasil muita coisa, viu? Mas daqui a pouco a gente vai voltar sobre isso, porque tem pergunta chegando. Olá, professores. Olá, ouvintes do programa Globalizando. Eu sou Lucas Patrick, faço parte da equipe de entrevistas. Estou aqui com o João Moraes e ele tem uma pergunta para realizar. Olá, ouvinte. Meu nome é João Moraes e minha pergunta é: como o ensino de novos idiomas pode incentivar os alunos a entender mais sobre as relações internacionais? Uma ótima pergunta, João Moraes. Muito obrigado pela participação, tá bom? Obrigada pela pergunta, João Moraes. Na verdade, as relações internacionais, elas se desenvolvem em ambientes plurilingües. Então, partindo disso, é absolutamente necessário que o internacionalista em formação, como eu denomino os estudantes de relações internacionais, tenha também uma formação pautada no poliglotismo. Ele precisa conhecer várias línguas. Perfeito. Ele não pode se limitar ao bilinguismo. Na verdade, precisa ter o domínio mínimo de inglês, de espanhol, e precisa também avançar no conhecimento de outras línguas, já que, como eu disse inicialmente, as relações internacionais se constituem em ambientes plurilingües e esse internacionalista vai transitar futuramente por esses ambientes. Professor, eu aproveito aqui o ensejo enquanto coordenador de Relações Internacionais para lhe agradecer pelo seu trabalho em RI, porque é um trabalho diferenciado, não é só ensinar o espanhol como alguém poderia esperar, mas exatamente essas discussões que aparecem em sala de aula. Exatamente, a gente trata inclusive de discutir questões que nos levem a repensar a nossa Constituição, a nossa construção identitária latino-americana, a partir do estudo das línguas. Muito bom. E esse programa é para isso, né, professora? Para a gente falar dessas coisas, né? Exatamente. É uma alegria estar aqui sempre. Aliás, essa é a 4ª visita que eu faço ao programa. Vai de muitas outras. Espero voltar, sim. 4 barras infinitas. 4ª barra muitas quero vezes. Voltar. Muito bem, professora Ermelinda com a gente. Iago, vamos para a 6ª etapa da viagem musical. É com você. É isso aí, professor. A posição econômica e diplomática da França torna o conhecimento do idioma importantíssimo dentro do mercado de trabalho e na educação, sendo considerado como um diferencial no currículo. E vem se tornando cada vez mais comum entre os candidatos. Então, para representar a França, ouviremos Já Já, da cantora Aya Nakamura. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Que viagem musical sensacional. Aliás, a gente realmente está arrebentando na playlist hoje, né, Iago? Exatamente, professor. A gente acabou de ouvir Aya Nakamura com Já Já, representando a França, que tem como língua, que tem uma língua culturalmente rica, com uma história literária e artística que pode enriquecer a experiência educacional dos estudantes e aumentar sua compreensão cultural. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos conversando com a professora Ermelinda Baez, ela que é professora também de espanhol no curso de Relações Internacionais. Eu diria inclusive que a professora Ermelinda, posso falar isso de público, eu entrei aqui na UNAM em 2010, em 2012 passei a ser coordenador do curso e desde lá eu conheci a professora Ermelinda como a melhor professora de língua portuguesa que eu já conheci. Ela não é brasileira, ela é paraguaia, ela fala o espanhol, fala o guarani, mas é a melhor professora de língua portuguesa e eu preciso dizer isso em público. Nesse sentido, a Rebeca Fontes, no Facebook, lhe pergunta o seguinte: qual a importância do pedagogo, além do campo escolar, abrangendo outras instituições, ONGs, penitenciárias, hospitais, por exemplo? Obrigada, professor Mário Tito, pelo elogio, fico muito feliz. E obrigada, Rebeca, pela pergunta também. Em relação a esse novo panorama que nós temos hoje do que é ser pedagogo, é importante a gente frisar que onde há uma prática educativa, na verdade há uma ação pedagógica. E é por esse motivo que nós devemos entender que ensinar e aprender
ele não acontece só no âmbito formal, dentro dos muros de uma escola. Nós ensinamos e aprendemos também nos demais âmbitos da sociedade. E aí é que o pedagogo tem um papel muito relevante na sociedade atual, porque ele passa a ser um profissional que promove uma forma muito especial de educação fora das escolas, nos presídios, nas ONGs, em hospitais. Esse é um novo papel e é fundamental que a gente tenha essa percepção. Uma importância, professora, a senhora fala uma coisa que eu acho fantástica, todo o processo, ele é educacional, sim, ele está passando a aprendizagem, sim. Então, na verdade, a cultura também, ela é uma forma de educar com valores, não? Exatamente, educar com valores e uma forma também de promover a inclusão, professor. Isso, quando falamos em cultura, nós promovemos a inclusão social. Perfeito. E o pedagogo, quando ele avança, vai além dos muros da escola, ele tem esse papel fundamental de promover a inclusão. Eu aproveito, inclusive, para cumprimentar na figura da professora Leila Almeida, a quem eu respeito, admiro profissionalmente, os pedagogos do curso de pedagogia da Universidade da Amazônia e todos os demais que fazem parte da minha convivência. Importante, professora, eu preciso lhe perguntar isso. Como é que a senhora se sente colaborando com a formação de futuros profissionais, seja de relações internacionais, mas de todos os cursos que a senhora, de alguma forma, está colaborando na formação acadêmica? Para mim, essa é uma atividade das mais gratificantes, porque é uma forma de aportar, de deixar algo para essa nova geração que está chegando. Eu costumo dizer que já tenho tempo para estar em casa, mas eu me recuso a vestir o pijaminha, porque creio que ainda posso contribuir, seja discutindo questões linguísticas, trazendo reflexões culturais. Não sei se é pretensão da minha parte, mas me sinto ainda apta a contribuir. Muito bem, professora Ermelinda Baez, que todos nós amamos aqui no curso de Relações Internacionais. Nós já fomos para os Estados Unidos com o inglês, para a China com o mandarim, para a Índia com o hindi, para o Egito com o árabe, para o México pelo espanhol e França com o francês. E agora, Eduardo Oliveira? Bom, professor, o russo ele faz parte de uma seleta lista de línguas oficiais da ONU. Além do russo, o espanhol, francês, árabe, mandarim e o inglês fazem parte dos idiomas que se destacam dentro da organização. E para representar a Rússia, país que concentra a maior quantidade de falantes da língua no mundo, ouviremos agora Klaka Koka com Jusienia. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Olha que música maravilhosa, nós viajamos pelo mundo da música e fomos para onde mesmo, Eduardo? É isso mesmo, professor. Acabamos de ouvir Jusienia Klaka Koka, representando a Rússia. Fato importante a respeito da língua russa é que mais de 1/4 da literatura científica do mundo é publicada em russo. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. Que legal, nós podemos agora falar com outro projeto de extensão, eu sempre digo isso, tem 10 anos também de existência, que é o Site Internacional da Amazônia. Antes de falar com o Caleron, que está na ponta da linha para conversar com a gente, o Thiago Caleron, quero aproveitar para mandar um abraço para quem faz aniversário hoje de lá do site, que é a Rayana Facchinetti, ela está fazendo aniversário hoje, que ela também é moderadora do Site Internacional da Amazônia. Bom dia, Thiago Caleron. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos que estão presentes na mesa hoje da rádio. Bom dia aos nossos telespectadores. Estão todos bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo tranquilo. Caleron, eu falei que o site tem 10 anos e isso significa que é muita produção, né, Caleron? Fala da produção do Site Internacional da Amazônia. É um prazer, professor. Bom, somos um site, como o senhor já explicou, focado em produção acadêmica de relações internacionais que, na maioria dos casos, é produzido pelos próprios acadêmicos, mas, às vezes,
tanto internacionalistas já formados quanto professores também, entre outros profissionais atuam na área para produzir artigos acadêmicos que envolvem todas as matérias de relações internacionais que existem e que estão reverberando hoje no mundo, seja política internacional, economia, seja guerra, seja o quadro de Amazônias, enfim, seja até mesmo personalidades famosas no mundo que reverberam de alguma forma para as relações internacionais. E, bom, para informar o público dessa semana, eu irei falar sobre os próximos artigos da próxima semana que está por vir. Pois bem, segunda-feira, dia 22 de maio, o texto de segunda-feira será produzido por uma acadêmica do quinto semestre, a acadêmica Alana Borges, o qual o tema do artigo será Palestina, 75 anos de luta contra o apartheid. Na quarta-feira, dia 24, será um artigo especial do nosso quadro da Amazônia. O título e o autor estão a serem definidos ainda, portanto, é um artigo especial envolvendo a Amazônia, tenho em mente isso. Por fim, na sexta-feira, dia 26, o tema será produzido pela Cristine Oliveira, acadêmica do terceiro semestre de Relações Internacionais da UNAMA. E o título do tema será O Soft Power Asiático e Sua Influência no Mundo Hoje. E, Tiago, inclusive eu já quero anunciar aqui que nós estamos preparando um e-book do site Internacional da Amazônia, reunindo os principais artigos do Amazônia em Foco de 2022 e o início de 2023. Falar sobre a Amazônia para nós é referência, afinal de contas é um quadro muito forte do site, né? Bom, primeiramente nós estudamos na Universidade da Amazônia, então é uma obrigação natural nós falarmos sobre a Amazônia. E sim, como o senhor falou, iremos preparar um e-book que iremos pegar as principais referências e os principais artigos especiais do quadro da Amazônia e poder divulgar isso de uma forma mais abrangente, mais direta e concisa, para que o público tenha em mente da produção acadêmica, que os próprios internacionalistas da Amazônia tenham em mente e saibam o que nós falamos sobre a Amazônia. Afinal, como o senhor vive falando, devemos sempre falar sobre a Amazônia, contando com a Amazônia. Muito bem. Fala pra gente qual é o endereço para poder acessar toda essa riqueza de conteúdos, Calerron. Com certeza. Bom, por tratar-se de um site, temos o link disponibilizado na internet. O nosso link é o www.internacionaldamazônia.com. É o nosso site que possui todas as produções acadêmicas disponíveis lá. Nossas principais redes sociais são o Facebook, o Twitter e o Instagram. O nosso Twitter é o @interdamazônia, o nosso Instagram também é o @interdamazônia e o nosso Facebook é o nome completo do site, o Internacional da Amazônia. Tiago Calerron, muito obrigado pela sua participação no Globalizando. Eu que agradeço mais uma vez, professor. Muito obrigado. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Já quase nos finalmente do nosso programa Globalizando de hoje, passa super rápido, né? Estamos com a professora Ermelinda Baez, falando aqui da importância desses idiomas, falando do Dia do Pedagogo e na véspera do Dia do Profissional de Letras. O Renan Silva, do Instagram, está perguntando o seguinte: como é que a gente pode recuperar a qualidade do ensino dos alunos, levando em consideração o período da pandemia e essa errônea tentativa de implementar o novo ensino médio? Obrigada pela pergunta, Renan. Muito oportuna, por sinal. Olha, para recuperarmos, nós precisamos recompor. Vou falar um pouquinho disso. E foi muito oportuno porque ontem à noite, num evento que tivemos lá na universidade, a professora Leila Almeida, ao falar dos desafios que temos na formação profissional na Amazônia, falava justamente da recomposição das aprendizagens. Então, o que vem a ser recomposição de aprendizagem? Esse é um novo conceito que surge da percepção das perdas que nós tivemos de formação com a pandemia. Perfeito. E o que é recompor? Não é recuperar. Recompor é nós temos uma pauta, uns tópicos a considerar, que basicamente seria no sentido de reduzir os danos que a pandemia nos traz em termos educacionais. Recompor é que a escola se torne um espaço de acolhimento, uma escola aberta. Tá? Recompor é flexibilização curricular, que o currículo não seja só necessário vencer naqueles prazos, mas que a gente possa olhar para a real necessidade dos nossos alunos. Recompor é pensar numa carga horária extra, que é absolutamente necessário também. Recompor também implica em capacitação docente.
E, nesse sentido, encontros como esses que nós promovemos na universidade ontem, no primeiro encontro de Pedagogia e Letras, são muito significativos, porque, além da capacitação docente, também já está capacitando nossos alunos em formação. Recompor também é pensar em novas estratégias metodológicas, como é o caso das práticas de alfabetização e letramento. Muito bem. Professora, isso para mim interessa muito, porque eu acho que como é que se recompõe isso? Como é que se faz? Qual é o perfil que tem que ter do profissional para fazer isso? É um profissional que esteja muito antenado com a sua realidade local. Não há uma receita pronta, professor. Na verdade, temos que olhar quais são as necessidades específicas da comunidade em que estamos inseridos. Legal. E o profissional precisa ter a sensibilidade necessária e a formação adequada para promover essa atividade. E só fechando aqui, em relação ao novo ensino médio, sim. Ao NEM, tá? Nós, felizmente, temos agora um projeto de lei, que está ali, tramitando, 2601, e pelo qual se pretende revogar e substituir esse modelo que se mostrou tão nocivo. Tá? Esperamos que venha um modelo mais inclusivo do ponto de vista social. Professora Ermelinda Baez com a gente no programa Globalizando de hoje. Aproveitar o momento, eu acho que é justo a gente fazer uma homenagem aos profissionais da Pedagogia e de Letras da Universidade da Amazônia. Faço questão de citá-las nominalmente. Um abraço e parabéns para a professora Betânia Fidalgo, nossa reitora que é pedagoga, professora Érica Simão, diretora acadêmica do Grupo C Regional, e nós temos também a professora Maria do Céu, professora Tamílis, professora Cassilene, professora Leila, professora Magali, a professora Lígia, professora Lourdes, e de Letras, professora Vera Pimentel, professor Raimundo Tocantins, que é também do curso de Relações Internacionais, professor José Guilherme, Paulo Nunes, Nelly Cecília, Elaine Oliveira, a vocês o nosso reconhecimento, nossos parabéns e o desejo que vocês sejam, acima de tudo, felizes pela profissão que abraçaram. Falando em felicidade, voltamos para a nossa viagem musical, voltamos para o Brasil, Matheus Santos. É isso aí, a América Latina é a região que mais fala português, tendo o Brasil como principal representante. No entanto, o idioma é falado também em outros continentes, como a Europa e a África. E agora, representando o Brasil, ouviremos a saudosa Rita Lee com Mutante. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Nós não poderíamos terminar essa playlist tão maravilhosa com Rita Lee, né, Matheus? É isso aí, essa foi Mutante, da rainha do rock Rita Lee, representando o Brasil, onde cerca de 80% das pessoas que falam a língua portuguesa têm origem brasileira, o que significa dizer que, a cada 5 pessoas que falam português, 4 são brasileiras. E acabou o programa Globalizando de hoje, são 10 horas da manhã, a gente acabou nesse instante vencendo essas discussões maravilhosas, que na verdade não é um ponto final, a gente está dando um ponto em seguida, vai continuar conversando muito sobre isso. Sou o professor Mário Tito Almeida, fico muito feliz em saber que você interage com a gente nas nossas redes sociais, e eu quero agradecer a uma pessoa que eu admiro demais, desde quando entrei aqui na UNAMA, que é a professora Ermelinda Baez. Que prazer de receber pela 4ª de muitas vezes aqui, professora. Muito obrigada também, professor Mário Tito. A felicidade é minha de estar aqui com vocês, compartilhando essa manhã tão leve. Quem não conhece os estúdios do Globalizando, precisa passar por aqui, porque o ambiente é leve, é legal. Obrigada, Eduardo, obrigada, Matheus, Iago e toda a equipe que está por detrás. E um abraço muito especial aos meus colegas, professores do curso de Letras e de Pedagogia da Universidade da Amazônia, por hoje e por amanhã. Muito bem, olha, quero agradecer a quem fez perguntas pra gente, o Magno Pereira, o Jonas Marinho, a Paula Alves, João Moraes, Rebeca Fontes e Renan Silva. Quero agradecer ao queridíssimo Matheus Santos, ele que é membro da equipe de mídias. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, professor, inclusive como membro da equipe de mídias,
Eu quero lembrar vocês que o programa de hoje vai ficar disponível no formato podcast a partir de segunda-feira no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. É só você procurar por Programa Globalizando que você vai achar lá. Matheus, muito obrigado. Realmente, sua locução maravilhosa hoje, viu? E agradeço também ao acadêmico do terceiro semestre, que é membro da equipe de mídias. Já agradeceu a Elo hoje, com certeza. Iago, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, professora Ermelinda, pela grande aula que a gente teve aqui hoje. Foi um programa incrível, com certeza. Eu queria lembrar os nossos ouvintes, nossos seguidores, para sempre estar acompanhando a gente, o Programa Globalizando no Facebook, que é Programa Globalizando, no Twitter, @pglobalizando, e no Instagram, @pglobalizando. Legal, Iago. E completando o nosso time, o líder da equipe de conteúdo, Eduardo Oliveira, internacionalista. Obrigado, viu, Eduardo? Professor, é sempre um prazer estar aqui no Globalizando. O professor Ermelinda, não foi nenhuma aula, foi um espetáculo que a gente conversou aqui. E para vocês que estão nos acompanhando e querem verificar outras discussões tão pertinentes quanto essa, é só entrar nas nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente está em todas as plataformas e até a próxima. E olha, o próximo tema vai ser Soft Power asiático e sua influência no mundo. Vamos falar de K-pop, J-pop, C-pop. Você não pode perder o próximo programa, mas temos uma live na próxima quarta-feira maravilhosa com o referência na área, é o professor Reginaldo Nasser, vai conversar com a gente as disputas hegemônicas em torno do Oriente Médio na contemporaneidade. Imperdível, quarta-feira, 20 horas, no Facebook. Quero agradecer a quem dirigiu o estúdio hoje, quem mandou no estúdio hoje foi Maiara Batalha, da equipe de arquivo e documentação, e também a Josiane Mendes, que esteve no cronômetro. A senhora do tempo hoje foi Josiane Mendes. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Ana Mel Grimati, Alice Cardoso, Gabriela Alves, Alciane Carvalho e Pablo Silva na playlist, Larissa Schoenberger, João Vitor Barra, Lucas Patrick, Micael Martins e Carla Botelho nas entrevistas, Agatha Poliani, Manuele Gaia, Yane de Paula, Marcelo Freitas, Giovana Maia e Juliana Vidal no Globalizando News, Heloísa Valente, Stephanie Campolungo, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Calil Muniz e Nina Fernandes nas mídias, Paula Castro, Paulo Victor Azevedo, Ana Clara Nunes, Luciana Neves, Victória Vidal e Lara Rabelo nas externas, Enzo Costa, Victor Calderaro, Luiz Sampaio na produção de conteúdo, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Lana Borges e Jamília Almada na revisão, Sérgio Salles no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio, obrigado, o Ardel Monteiro. A apresentação foi minha professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal!